Boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Como o olhar de uma criança pode contribuir e ajudar no ato de empreender? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam todos bem-vindos, quem estiver assistindo depois dessa live. Muito bom estar com você. Olá, estão entrando aí, vamos entrando na nossa live de hoje. Como o olhar de uma criança, né? Um dia tão especial hoje, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, acabamos de chegar da Santa Missa, então um dia muito especial para a gente poder falar de criança, né? Desse olhar de criança. Estou vendo aí que minha mãe está aí também, minha sogra também está aí, sejam bem-vindos todos a essa nossa live de hoje. Eu achei interessante aproveitar o dia, né? Terça-feira, eu sei que hoje é um feriado, mas acho que o mais importante é a gente manter a nossa rotina, manter a nossa sequência, né, para poder fazer, e nada mais especial do que um dia como esse, um dia tão especial, né, que é o dia de Nossa Senhora. É um dia que a gente realmente precisa estar cada dia mais próximo, né, desse nosso lado espiritual, cada dia mais próximo da nossa intimidade com Deus. Então, falar de criança, desse olhar de criança no ato de empreender, eu acho que tem um diferencial muito grande, né? A gente vai esquecendo desse olhar, né? A gente vai perdendo esse olhar, e é um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje, né? Um pouquinho sobre esse olhar que tanto nos ajuda nesse ato de empreender. Eu acho que a gente às vezes não percebe isso e esquece desse momento. Então, quem estiver com a gente aqui, vamos aguardar um pouquinho mais, né, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Quem tiver, até separei aqui, até vi uma passagem, né, passagem Mateus 19:14, né, que vinha a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu acho que tem a ver com isso, né? E por que né, vem em mim as criancinhas, que dele é o reino dos céus? Exatamente pela conta dessa pureza, né, desse olhar, dessa magnitude, dessa grande importância, né, que a criança tem nos nossos dias, né? Então, acho que quando a gente fala desse olhar, estamos falando exatamente disso. E eu acho que aqui traz uma primeira informação importante, né, que eu separei, que o ser humano, ele é livre de qualquer crença, né, de qualquer tipo de situação, até os 6 anos de idade. Então, a criança até os 6 anos de idade, ele é livre de qualquer crença. Tá? Então, ele consegue assim, viver com liberdade, de forma livre, né, bastante plena, até os 6 anos de idade. Porque nada, né, dessas crenças, dessas limitações, afetam as crianças. E é exatamente isso, a Rosana colocou aí já, ó, São Mateus, né, 19:14, disse Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus, dos céus, é para aqueles que lhes assemelham, né? É exatamente isso. Então, a gente colocou aí como é que é a entrega deles ao Pai, né? Confia plenamente nos pais. Exato. Então, esse ato de empreender, ele precisa muito disso, né? Dessa liberdade, né? Da gente realmente tirar essas crenças que nos limitam, né? Esses bloqueios criativos, tem muito a ver com isso, né? E esse olhar da criança traz isso. E por isso que eu achei tão legal nesse dia de hoje, né? No Dia das Crianças, falar sobre isso, conversar sobre isso, trazer esse tema, né, tão importante, tão relevante para quem quer empreender, para quem quer exatamente, né? E aqui acho que o primeiro ponto, que eu sempre falo sobre isso, mas eu acho que nunca é demais falar, né? Que quando eu falo do ato de empreender, eu estou falando desse ato de empreender como um ato, né, da questão da criatividade, de usar para soluções, né? É o sinônimo de criar, desenvolver soluções e alternativas. Então, esse empreender que nós estamos falando aqui é exatamente isso.
não é só para o dono da empresa, não é só para o empresário, mas sim para toda pessoa, todo ser humano que busca criar, né, busca desenvolver soluções, encontrar alternativas para o seu dia a dia. Então, esse é o ato de empreender. E quando eu falo de olhar, né, esse olhar da criança com esse ato de empreender, é isso, né, criar soluções, buscar alternativas, criar, inovar, né, no empreender, ou seja, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso desenvolver das nossas atividades. Qualquer atividade, pode ser ela empresarial, pode ser na nossa atividade, né, como colaborador, como funcionário, tudo isso faz a diferença. Então é importante, né, a gente ter essa concepção, que esse empreender que a gente usa é esse sinônimo de criar, de buscar soluções, de inovar, né, de ter alternativas. É exatamente o que nós estamos buscando. E como eu falei, né, mostra exatamente isso, que a criança até os 6 anos de idade ela não tem nenhum tipo de limitação, de crença. Né? As crianças não se aprisionam, não se opõem, não se limitam, né? Elas não se impõem. Elas por si só são livres, felizes, e são muito mais felizes do que nós, né? Até esses 6 anos de idade. E é exatamente isso, tem 2 filósofos que falam exatamente isso. Né? Nascemos livres e depois nos acorrentamos, né, em nossas próprias crenças. Então, pensa comigo, quantas vezes, né, a gente se limitou, a gente deixou, né, de acreditar que era possível, que era capaz, né, por alguma barreira, por alguma crença, por alguma limitação que nós mesmos criamos. Né? Então é por isso que eu estou trazendo essa questão do olhar da criança, do olhar, né, desse olhar diferente, né, desse olhar inocente, desse olhar criativo. Né? A criança tem muito disso. Eu vejo isso, né, no início desse ano, né, eu estava dando aula para alunos do ensino fundamental, né, da 8ª série, do 9º ano, 9º e 8º ano. Né? E lá via minhas crianças, lá, meus jovens, né, que estavam exatamente nesse momento. Né? E era legal, quando você colocava um desafio para eles, colocava uma missão para eles, como eles se empenhavam, como eles se dedicavam àquilo, sem criar essas barreiras, sem criar esses limites, sem ter nenhuma dificuldade, né, para poder enfrentar aqueles desafios. Coisa que às vezes nós adultos, né, eu fiz uma dinâmica com meus alunos chamado desenho cego, né, que eles desenharem a imagem de um outro colega sem olhar para o papel. As crianças, né, achavam aquilo um desafio, né, instigavam eles, provocavam eles. E alguns ficavam um pouco com medo e tudo, mas se aventuravam, se arriscavam, se jogavam naquela atividade. E eu fiz essa atividade com os adultos, né, uma vez a mesma atividade com adultos. Você precisa ver a diferença que foi, né, como eles tiveram essa recepção dessa mesma dinâmica, dessa mesma atividade, né, de pegar a folha branca e fazer o desenho, né, fazer o desenho do outro. Então, às vezes, esse olhar, né, da criança traz exatamente isso, esse olhar inocente, esse olhar puro. Né, e às vezes não, esse ato de empreender, quando fala de empreender, como eu falei, o ato de empreender aqui não é só do empresário, né, é o ato de empreender, de criar soluções, né, de ter inovações, de ser criativo. O empreender é isso, é criar, é solucionar, é trabalhar na visão da alternativa. Então esse empreender que eu quero colocar aqui é com esse sinônimo. Né? Não é só empreender como o empresário, o dono de um negócio, o dono de uma empresa. Então você colocar o olhar da criança no ato de empreender é exatamente isso, esse olhar puro, esse olhar inocente, esse olhar sem barreiras, esse olhar sem crenças. Né? Às vezes a gente fica muito preso a isso, né? A gente cria dificuldades. E aqui, né, por exemplo, essa questão desse aprisionamento, como eu falei, né, nós nascemos livres e aos poucos, né, vamos nos acorrentando às nossas próprias crenças. E aí a gente cria grandes problemas de aprisionamentos, né, que isso gera consequências, com certeza, gera ansiedades, geram angústias, geram frustrações, sofrimentos mentais, emoções, né, são emoções destruídas, né, destrutivas, que muitas vezes nos prejudicam. Então, esse olhar da criança, ele combate isso, né? Ele tira isso da gente.
né? E lógico, isso traz consequências, né? Esse sofrimento mental mesmo, essas emoções, tudo isso, né? A criança, ela por si só ela não tem isso, né? Ela não tem naquele momento ela não sofre com isso, né? A criança, ela está muito livre disso, ela está muito livre, liberta dessas crenças, né? Como eu falei, a crença só surge depois dos 6 anos. Até os 6 anos as crianças estão livres. E a gente, aos poucos, né, nós vamos nos bloqueando, nós vamos criando barreiras, nos impedindo, né, de pensar diferente, de agir diferente. Vejo isso com meus filhos, né, vejo isso às vezes comigo também, mas vejo isso muito com meus filhos. Né, eu lembro que os meninos, né, quando eram jovens, né, novos, crianças, né, eles estavam lá, dançavam, se divertiam. Lembro muito de uma festa, né, que a gente foi numa festa com eles, e eles aproveitaram a festa, eles dançaram e tudo. Hoje, né, se fala para eles, para a gente vai para uma festa para dançar, para se divertir, você precisa ver a vergonha, né, o medo, a insegurança que geram neles, né, eles têm isso. Então, assim, nós vamos criando essas barreiras. Por isso, né, que voltar esse olhar da criança para o ato de empreender traz tanto significado e ajuda tanto a gente. Né? É exatamente isso. É colocar esse ato, né? É colocar esse olhar. E às vezes a gente fica preso a isso, a gente não... Né? Porque a gente vive, né, momentos atuais que a gente tem que estar buscando soluções criativas, colaborativas, a gente tem que estar buscando toda hora inovar, né, nesse mercado, na nossa vida profissional, dentro da nossa casa. Né? A gente vê hoje, né, eu fico vendo às vezes... lembro, vou até falar da minha mãe aqui, o exemplo que a gente, quando a gente era jovem, né, as dificuldades que nós passamos, as questões financeiras que nós enfrentamos, né, nunca tivemos medo de enfrentar, mas enfrentamos. E eu lembro que a gente até brincava sobre isso, que falava que fazia milagre, né, com o que minha mãe tinha, com o que minha mãe recebia de dinheiro e tudo. Né? Então, por quê? Porque eu usava um pouco desse espírito, né? Esse espírito de criança. Né? A gente sempre estava brincando com isso, né? Com esse espírito de criança, com esse olhar da criança, porque isso faz a diferença. Né? Fico vendo quantas vezes nos deparamos exatamente com isso que nos aflige hoje, né? Essas doenças, né? Ansiedade, angústias, frustrações, os sofrimentos mentais, a questão, né, das emoções, né, destrutivas. Quantas vezes isso abala a gente sofre com isso. Né? Lógico, não estou falando que é só o olhar da criança que vai resolver isso, né? Não é isso. Às vezes é doença realmente, né? Você está passando por momentos difíceis, você precisa de um especialista, de um profissional que vai cuidar, que vai olhar para você e vai te ajudar a superar todas essas situações que você está passando. Mas o que eu estou colocando aqui é o olhar da criança no ato de empreender, no ato de criar soluções, no ato de inovar, no ato de encontrar alternativas, que é o que a gente mais tem feito hoje. Né? Se a gente for pensar, né, nos dias de hoje, dentro do que a gente vive hoje, na empresa, na organização, do que a gente faz, o que a gente mais precisa é isso, né? É criar soluções. Se a gente fica preso aos problemas, a gente não sai do lugar, né? A gente fica aprisionado naquele momento tão crítico. Né? Então, o que a gente precisa exatamente disso, é de achar soluções. E aqui, né, às vezes a gente se prende nisso. Né? Eu já estava assistindo um vídeo falando sobre isso, que às vezes a gente precisa aprender de forma diferente. Né? Não a resposta certa, a resposta correta. Muitas vezes a gente faz um exercício, alguma coisa de matemática, e a resposta é aquela resposta exata, né, que está lá. Então, o que a gente está buscando aqui são soluções criativas, né, soluções diferentes, formas diferentes de fazer o que precisa ser feito. Né? Então, como pode ser feito isso? De que forma? Como é que a gente pode trabalhar isso? Então, aqui, nós estamos exatamente buscando isso, essa construção, né, essa construção do olhar da criança, né, no ato de empreender. E a natureza do empreendedor, né, de empreender, é criar o futuro, né, é de trabalhar com a evolução daquilo que a gente tem, achar
possibilidades de exploração para aquelas atividades. Eu posso estar dentro da empresa, eu posso ser um empreendedor, eu posso estar dentro de casa. Como é que eu vivo hoje, né? Nas situações que estamos vivendo hoje? Que tipo de alternativas nós podemos criar? Como é que a gente pode melhorar esse nosso ambiente? Então a gente vive exatamente o tempo inteiro a busca dessas soluções, né? Nessa criação, né? Que a gente precisa estar evoluindo a cada dia. E nada melhor do que usar, né, o olhar de uma criança. Olhar sobre a ótica da criança, né, como ela enxerga esse mundo, para que a gente possa, assim, ter uma alternativa maior. Né? E aqui, ó, as características marcantes de todas as crianças. Né? Coloquei aqui, separei sobre isso. Né? A curiosidade natural das crianças. Toda criança é muito curiosa, ela é altamente curiosa. E aqui é tão impressionante isso, como ela busca, como ela investiga, né? Mesmo ela não coloca barreira, ela não coloca dificuldades. Então a gente precisa ter esse olhar, né, perante as nossas dificuldades, perante ao ato de empreender, perante ao ato, né, da gente estar realmente construindo as soluções. Então a curiosidade nos permite isso. Cada dia olhar mais, olhar diferente. A curiosidade é isso, é entender melhor aquilo que que está acontecendo com a gente. É você estar debruçado de forma diferente. Então a curiosidade natural das crianças nos ajuda bastante, traz para a gente esse diferencial. Né? Então quando você fala desse olhar da criança, é exatamente isso. Né? Cada dia mais você está mergulhado, né, na busca por informação. A curiosidade é isso, é buscar informação, é estar aprimorando a todo momento, é estar buscando essas soluções. Né? A Rosana está colocando aí, ó, as características marcantes, né, de todas as crianças. Então a curiosidade é uma delas, né? E é natural. Só que a gente, aos poucos, a gente vai perdendo isso, a gente vai ficando tão engessado no nosso dia a dia que a gente perde essa curiosidade. Né? A gente vai perdendo a curiosidade, vai cada dia, né, vai reduzindo isso. Segundo ponto que eu coloquei, a imaginação natural das crianças. Né? E aqui é legal, porque o ato de imaginar, né, de criar, é exatamente de onde vêm as soluções criativas. Né? Essa imaginação, é ela que alimenta cada dia a nossa criatividade. É exatamente a imaginação que alimenta a nossa criatividade. Você pode ver, eu cansei de ver, né? Vou citar mais um exemplo aqui dessa imaginação. Quando eu falo de criança, vou usar meus exemplos que eu tenho em casa, né? Que eu posso usar com muita propriedade, porque eu vivi isso, né? Então eu lembro muito bem o Luquinhas, né? Com os Legos, ele tem Legos até hoje, né? Os bonequinhos, ele ficava ali na cama, né, criando as histórias, imaginando as histórias, criando aquelas, né, fantasias e aqueles personagens que a todo tempo... Então, assim, ele ia cada dia mais despertando a sua criatividade. E a gente, cada dia mais, né, quando adulto, a gente vai deixando a imaginação de lado. Né? A gente vai cada dia mais, né, enxugando isso, secando isso. E é exatamente o que alimenta a nossa criatividade. Então, como é que a gente pode, né, trabalhar com soluções? Faço essa pergunta para você. Como é que a gente pode trabalhar com soluções criativas, com ideias, né, se a gente vai sufocando a nossa imaginação? A gente vai cada dia mais diminuindo essa nossa imaginação. Então fica muito difícil. Então, por isso que esse olhar da criança no ato de empreender ele é tão importante. Né? Porque curiosidade é fantástico. A imaginação, né, ela vai te ajudar nesse processo da criatividade. Tá? Então, isso é tão automático da criança, quando você vê qualquer criança, né, no seu dia a dia, naquela hora que ela está livre ali, a imaginação dela flui, as histórias, né, ela conta histórias, ela cria histórias. Então, assim, ela está com a criatividade super aguçada. E a partir do momento que a gente vai passando os anos, a gente vai sufocando isso. Se a gente não fizer exercício, se a gente não praticar isso, se a gente não tiver, né, a leitura, assistir, né, condições, né, dê condições para que isso aconteça, isso vai, né, cada dia mais sufocando. Né? Então, cada dia mais sufocando. O outro ponto que a gente tem colocado aqui, né, é a questão da coragem, né, a coragem natural das crianças. A criança tem uma coragem, né, assim, impressionante.
né? Ela não tem, né? O medo para ela é uma coisa, né, que mesmo depois, às vezes, você pode ver o bebê mesmo, né, quando está aprendendo a andar, ele cai, levanta, tenta de novo, ele não tem isso. Então essa coragem, né, de enfrentar, né, os desafios. E quantas vezes a gente fica com medo, gente, e isso nos impede, né, impede exatamente de prosseguir, de tentar aquilo que às vezes traz tanto significado para a gente, traz tanto, assim, serve, é um combustível que nos alimenta, né? E a gente às vezes com medo do fracasso, com medo do erro, com medo de não ser, com medo do julgamento dos outros, né? A gente perde essa coragem infantil, essa coragem da criança. Então, a criança, né, por si só, ela traz essa coragem. Ela enfrenta os desafios, ela enfrenta, né? E eu lembro que, quando criança, minha mãe brincava um negócio comigo, né, que era um bicho que ia pegar, né? Mas eu ficava... E acho engraçado é o seguinte, que eu corria, né? Mas toda vez eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, faz de novo o tatum. Faz aí, mãe, faz para mim o tatum. Né? Mas assim, eu sabia o que ia acontecer, mas eu queria, né? Porque eu queria viver aquela sensação, né? Aquela sensação daquele despertar, né? Que tem a ver com essa curiosidade, tem a ver com essa imaginação, com essa coragem, que às vezes a gente vai cada dia mais, né, abandonando. Então, esse olhar da criança traz exatamente isso, né? Esse olhar da criança no ato de empreender, mais uma vez, o ato de empreender aqui, para mim, é o sinônimo de criação, né, de criatividade, de criar, de buscar soluções, de ter alternativas. Tá? Então é isso, não é só o dono da empresa, não é só o empresário, mas o empreender aqui é exatamente isso, porque eu posso empreender em qualquer lugar que eu esteja. Eu posso empreender dentro de casa, eu posso empreender com minha família, eu posso empreender na minha empresa, eu posso empreender como funcionário da empresa que eu estou trabalhando hoje. Todo momento eu posso empreender. E é esse empreender que eu quero despertar. É exatamente isso que eu quero que você entenda, que você trabalhe no seu dia a dia. Tá? Que você possa transformar a sua vida com esse empreender. De estar focado na solução, de estar focado em alternativas que resolvam os seus problemas. Não focado no problema. Né? Focado no problema, nós vamos aterrar, né? Vamos enterrar isso na realidade e vamos enfrentar os problemas de frente, sabendo que os problemas vão surgir o tempo inteiro. Né? Então, esse olhar da criança traz isso. Né? Quando a gente fala dessa curiosidade, como falamos da imaginação, da coragem, é essa coragem natural. Toda criança tem essa coragem natural, né, de enfrentar os desafios, de enfrentar superar aquilo que está vivendo. Né? E eu lembro, vou contar um episódio aqui que aconteceu com o Matheus uma vez, num campeonato de futebol, né, para poder falar um pouco sobre essa coragem. Né? E vou falar depois do próximo item, que fala de paixão. Né? Vai falar da coragem. Eles estavam no final de um campeonato, tá? E o Matheus tinha que bater os pênaltis, né? E aí tinha que escolher o 3, o Mateuzinho era um craque de futebol. E aí o professor chegou lá para escolher, lógico, o primeiro que ele escolheu foi o Matheus para bater. E o Matheus falou, não, eu não vou bater, eu não quero bater. E o Matheus não quis bater o pênalti naquela hora, daquele jeito, né? Aí o professor me chamou para conversar comigo, o Huguinho, lembro como se fosse hoje, né? Chamou lá o Hugo para conversar, professor Tarcísio, o Matheus não quer bater. Eu falei, você não quer bater? Não quer bater, ué. O que a gente pode fazer? Eu não posso forçar, né? Eu queria que ele batesse, sabia que ele sabia bater bem, mas ele não queria, não ia forçar, né? E aí passou os três, né? Os três bateram os pênaltis e tudo. E aí depois, né? Quando aconteceu o fato, aí empatou, estava empatado de novo. E aí o professor chegou para ele e falou, Matheus, agora é a sua vez, chegou a sua hora. Né? E o Matheus levantou, né? Parece que não tinha acontecido nada até aquele momento. Né? Com coragem, com aquela coragem, levantou, pegou a bola, e foi lá, bateu e fez o gol, e eles foram campeões, né? Daquele campeonato lá. E ele foi que bateu esse último pênalti, e o goleiro pegou, do outro time. Né? Do time dele pegou o pênalti que o outro rapaz bateu. Né? Então, essa coragem, né? Às vezes ela demora, às vezes ela tem dificuldade, mas ela encaixa. Né? Então, esse olhar da criança,
no ato de empreender é isso, né? Essa curiosidade, essa imaginação, essa coragem que eles têm, que as crianças têm, que a gente precisa botar no nosso dia, né? A gente não pode perder isso, a gente não pode aprisionar, né, esse espírito de criança que tem dentro da gente, que um dia esteve lá livre, desimpedido, sem nenhuma crença que limitasse a gente. Hoje, a gente vive com essas crenças, né? A gente mesmo cria essas crenças, cria esses bloqueios que nos impedem, muitas vezes, de agir como crianças, né? Então, o ato de empreender, de encontrar soluções, se você tiver o olhar da criança nesse ato de empreender, né, de colocar a curiosidade, de colocar a imaginação, a coragem, né? E eu coloquei um quarto tópico aqui, a paixão, né? É impressionante como as crianças colocam, né, paixão naquilo que elas estão fazendo, né? Paixão mesmo, aquela loucura que, assim, que encanta, né? Que encanta quando ela está fazendo alguma coisa, fazendo um desenho, fazendo uma atividade, fazendo às vezes até um exercício, né? Jogando bola, soltando uma pipa. Quando você olha aquilo, você vê aquela energia, aquela paixão que ela faz aquilo, e que muitas vezes nós perdemos isso, né? Eu fico vendo que às vezes a gente dá palestra, a gente dá treinamento, faz consultoria, né? A gente às vezes atende os nossos colaboradores, né? E como falta paixão, né? Como falta, né, esse despertar, né, da paixão dentro da gente para aquilo que a gente está fazendo. E aí tem algumas coisas, a gente faz alguma coisa como obrigação, ou então a gente faz aquilo que a gente não gosta, né? E o que a gente gosta mesmo a gente não está fazendo. Então às vezes falta paixão mesmo para poder fazer aquilo. Então colocar paixão naquilo que você está fazendo, né, faz a diferença, né? Transforma aquilo que você está fazendo, né? Eu fico vendo, às vezes eu estou aqui nas lives todas as terças-feiras. Tarcísio, mas por que você está aqui nessa live? Por que você faz essa live, né, todas as terças-feiras? Né? Hoje é um feriado, né? Nós estamos, né, em casa e tudo. Porque é exatamente isso, porque isso aqui me apaixona, né? Isso aqui me traz exatamente essa coragem, essa imaginação, né? Eu faço isso porque eu gosto, né? Porque me dá prazer de fazer, entendeu? De ajudar a transformar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, né? De transformar tudo que eu aprendi para que a pessoa possa, né, dessa forma, transformar na vida dela, transbordar na vida dela. Então é isso, né? Então às vezes a gente tira essa paixão, a gente faz uma coisa por obrigação. Então não faça. Se for por obrigação, não faça. Faça quando aquilo te der paixão, quando aquilo significar para você, né, que você está realmente ajudando a transformar a vida das pessoas. Então, é por isso que é tão empolgante, né? E é por isso que eu falei que esse tema de hoje era um tema assim, tão relevante, né? Tão importante. Então, essas características marcantes da criança, eu coloquei a curiosidade, coloquei a imaginação, a coragem, a paixão, né? Fazer aquilo com paixão, fazer aquilo entrega, né? Aquela entrega de verdade. E você vê as crianças quando fazem, né, aquilo, né, que estão ali dedicadas. E volto a falar, pode ser um brinquedo, pode ser uma brincadeira, pode ser um exercício, pode ser várias coisas. Elas fazem com paixão, tá? E outra coisa que é uma característica também que às vezes a gente não vê, mas a criança tem muito disso, né? A maioria das crianças são autodidatas, né? Elas são autodidatas. Ou seja, elas estão sempre procurando, tem muito a ver com essa curiosidade. Ela está pesquisando, ela está estudando, ela está entendendo. Né? Eu fico vendo hoje meus filhos que já não são mais tão crianças, né? Mas você fala com eles, não, pai, esse aqui eu pesquisei dessa forma, isso aqui eu procurei assim, isso aqui eu faço dessa forma. E eles estão sempre, né, buscando informação. Vivemos, né, num mundo com muita informação. A gente precisa até selecionar as informações que nós temos. Então essa questão do autodidata, né, da gente estar sempre pesquisando, aprendendo, não parar de aprender, né? Temos que ser um aprendedor constante, né? A gente precisa estar sempre aprendendo. Então esse autodidata é exatamente isso. As crianças estão sempre pesquisando. É difícil hoje falar um tema com os meninos aqui, que eles, pai, eu vi isso aqui. Se não viram, eles vão atrás, vão pesquisar, eu pesquisei isso aqui. Eles vão olhar, vão procurar, né? Então tem a ver com isso. Então essas são algumas características que eu separei aqui que são marcantes nas crianças, né? Que a gente tem tudo a ver com isso, né? Então às vezes a gente esquece disso, né? A gente se perde, a gente fica tão adulto, né? E às vezes eu fico lembrando, né? Que a gente quando criança queria ser adulto, né? E agora a gente adulto quer voltar ao olhar da criança,
né? Esse olhar curioso, esse olhar da imaginação, esse olhar da coragem, esse olhar da paixão, esse olhar, né, de autodidatas que estão sempre pesquisando, olhando, curiosidade naquilo que estão descobrindo, né? Então acho que isso faz muita diferença. E aqui eu acho que eu queria deixar 3 dicas que eu acho que são importantes, né? E aqui eu quero até usar, né, um super-herói que na realidade ele não tinha nenhum poder mágico, né? Mas eu, né, desenvolvi as habilidades do cinto do Batman, né? Eu queria botar o Batman, né? Desenvolver as habilidades do cinto do Batman. Você pode ver que o Batman, né, na sua atividade, quando ele está lá lutando contra os inimigos, quando ele está defendendo, né, da justiça, né, aquilo tudo que ele está passando, ele tem sempre alguma solução naquele cinto dele, né? O cinto dele sempre traz alguma coisa nova, né? E eu quero falar o seguinte: você precisa criar um cinto de habilidades, né? Que tem o cinto do Batman, que é um cinto de utilidades, né? Que toda hora tem alguma coisa, ele tem uma lança, ele tem uma corda, sai tudo. Mas eu queria provocar você a desenvolver o cinto de habilidades do Batman, né? Que a gente possa trabalhar com coisas que hoje, né, muitas vezes a escola não ensina, né? Mas que a vida te pede, né? Então, trabalhar isso, né? Habilidades genéricas que são aplicadas na nossa vida durante todo o tempo e que às vezes, né, a gente não tem isso na escola, a gente não aprende isso na escola, né? Então a gente precisa desenvolver isso, então a gente precisa botar no nosso cinto do Batman habilidades que são importantes. E que habilidades são essas, Tarcísio? Gestão das emoções, gestão do tempo, produtividade, criatividade, empatia, negociação, né? A escola, muitas vezes, em algumas escolas, né, já trabalham hoje o empreendedorismo, já trabalham, né, o desenvolvimento do profissional como um todo, e já estão começando a trabalhar com isso, né, mas muitas não. Então a gente precisa criar o nosso cinto de habilidades, né, o cinto de habilidades do Batman. Cada um precisa ter. Então uma dica que eu falo para você é: desenvolva o seu cinto de habilidades do Batman. Tenha com você, né, essas habilidades que são utilizadas no dia a dia. Todos os dias nós usamos essas habilidades, tá? Gestão do tempo, produtividade, criatividade, questão das emoções, a empatia, a negociação. Nós estamos o tempo todo usando essas habilidades que são genéricas e que muitas vezes a escola não trabalha com a gente de forma específica, mas que você precisa aprender, né? Precisa trabalhar com isso. Tarcísio, como é que eu posso fazer isso? De que forma? E aqui, o que eu vou falar é o seguinte: precisamos eleger curadores, né? O que é isso, Tarcísio? Que curadores são esses? Né? Precisamos eleger, né, pessoas, blogs, entidades, etc., que possam contribuir com a gente nesse aprendizado. Né? Por que estou falando isso? Porque nós temos muita informação. Né? A gente hoje vai ter overdose de informações. A gente tem isso hoje, é muita informação, o tempo inteiro, é muita informação. É muita coisa sendo colocada pra gente, a gente não sabe nem o que é bom, o que não é, às vezes um diz uma coisa, outro diz outra. Então, eleger curadores é exatamente isso: escolham pessoas que você vai acompanhar, que você vai estudar, que você vai estar sempre observando, né? Pessoas, blogs, entidades. Nós temos muitas entidades que contribuem dessa forma. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo, que eu gosto bastante, né? Murilo Gun, por exemplo, é uma pessoa que eu acompanho. Né? Ele fala sobre criatividade, ele fala sobre habilidades, e ele sempre está trazendo, ele é um cientista, um estudioso, né? Então eu gosto de ver o material dele, então estou sempre utilizando, né? Olhando ele como uma referência, como um curador, porque ele me traz informação científica, informação boa, né? Informação de qualidade. Então você precisa eleger curadores, você precisa eleger pessoas para que você possa, né, estar aprendendo o tempo inteiro, e sem overdose da informação, né? Você vai acabar enlouquecendo com tanta informação que está disponível. Né? Então, essa é a segunda dica que eu te dou. Você precisa eleger curadores, ou seja, você precisa eleger, né, pessoas que você possa estudar, que você possa estar aprendendo constantemente. Tá? E a última dica que eu deixo aqui, né, é a questão de aprender a ser autodidata. Né? Aqui, né, eu lembro, eu falava muito isso às vezes com meu pai. Né? Meu pai... eu conversava muito com ele sobre isso. Né? Meu pai fez, acho que não fez nem um 2º grau completo, né? Ensino fundamental, mas ele lia bastante. Né? Ele sempre estava lendo, estava pesquisando, estava estudando. Né? E agora, vendo isso, né, eu relembro isso, né, de aprender a ser autodidata.
né, de estar sempre pesquisando. A minha mãe mesmo, um dia desse, eu usei uma palavra com ela, né, e ela falou assim, filho, o que é isso? O que significa essa palavra? Né? Por que você usou essa palavra? Né? E aí eu passei para ela um texto explicando o que é aquela palavra, o que significava, por que a gente usa essa palavra hoje. Né? E ela acompanhou aquela palavra que eu passei para ela, ela leu o texto, adorou, depois me agradeceu e tudo. Ou seja, aprender a ser autodidata, né? Ser o protagonista da sua própria aprendizado. Você está sempre procurando, buscando, né? Ou seja, tomar as rédeas, né, da aprendizagem e dedicar tempo ao que você quer aprender realmente. Você precisa aprender tudo, você precisa aprender o que é interessante para você. Então você aprender a ser autodidata tem a ver com isso, né? Com você trabalhar aquilo que te interessa, ou seja, você ser o protagonista do seu aprendizado. Então você decide, você tem o poder na sua mão de decidir o que você quer aprender. Então esse autodidata é exatamente isso, né? Porque de acordo com o seu prazer, de acordo com a sua hora, no seu ritmo, do seu jeito. Então aprender a ser autodidata é exatamente isso, é você trabalhar o horário que quer, do jeito que quer. Mas essas 3 dicas são fundamentais, né? Que é exatamente esse despertar do olhar da criança no seu ato de empreender. Né? Então, eu acho que hoje, né, é um tema tão importante, né, esse olhar da criança para o ato de empreender, e essas 3 dicas que eu trouxe para você. Né? Desenvolver habilidades, né? Você desenvolver as habilidades do cinto do Batman. Então você precisa ter aquele cinto do Batman e desenvolver essas habilidades. Né, as habilidades que vão te ajudar e que muitas vezes a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, não aprende num curso de pós-graduação. A não ser que você faça alguma coisa específica, mas você precisa trabalhar com essas suas habilidades. Gestão das emoções, gestão do tempo, produtividade. Né? Então você precisa trabalhar com isso. Então você precisa estar envolvido com isso o tempo inteiro. Né? Outra coisa que você precisa, outra dica, a segunda dica que eu passei foi, você precisa eleger curadores, né? Pessoas, blogs, entidades que podem contribuir com a sua aprendizado. Senão você vai enlouquecer, é tanta informação, é tanto dado, que você vai enlouquecer com overdose de informação. Então você está preparado para isso. Né? E a terceira dica que eu passei, aprenda a ser autodidata. Né? Seja protagonista do seu ensinamento, seja protagonismo do que você está precisando estudar hoje. Tá? Tome rédeas, né? Tome conta daquilo que você está aprendendo. Né? Seja o controle, entendeu? Aprenda aquilo que é necessário para você, no seu ritmo, do seu jeito, da sua forma que te dá o prazer que você precisa. Tá? Então, essas são as 3 dicas que eu passei para vocês, né? Que eu falei como dicas, né? Dessa live de hoje nossa, mas lembrando, né, do que eu falei das características marcantes de todas as crianças, que nós não podemos deixar de ter esse olhar, né? Esse olhar esse olhar da criança, né? O olhar do que? De ser curioso, o olhar da imaginação, o olhar da coragem, o olhar da paixão. Né? Você precisa ter isso, você precisa trabalhar isso no seu dia a dia. Você não pode perder. A Rosana está colocando aí, ó, às vezes habilidades do cinto do Batman, ou seja, ter sempre aquelas habilidades disponíveis para você usar no seu dia a dia. Precisa eleger curadores, ou seja, quem você vai seguir, que vai te ajudar. Né? Eu tenho alguns. Eu falei do Murilo Gun, né? Mas está aqui também, ó, um outro guia, né? Uma outra leitura que também me ajuda bastante, que me traz também muito significado para a minha vida. Então, cada um elege o seu, mas você precisa eleger curadores, você precisa selecionar as informações. E por último, aprender a ser autodidata, ou seja, tomar conta do que você está aprendendo. Você precisa selecionar, você precisa aprender tudo, você precisa aprender aquilo que realmente é importante para você. A Ana colocou aí, obrigado Ana, muito bom, obrigado. Então, gente, eu acho que era isso, né, que eu separei para essa live de hoje. Como o olhar de uma criança, né, pode ajudar no ato de empreender. Então, é exatamente isso. Empreender, o que é empreender para mim aqui? O significado disso, o sinônimo disso, é encontrar soluções, é usar da criatividade, é ser criativo, é ter alternativas. Ou seja, não é o ato de você ser um empresário. Né? Então, é você encontrar soluções para o seu dia a dia. E para isso você precisa ter esse olhar curioso, da imaginação, esse olhar da criatividade, né? Esse olhar da paixão. Coloque paixão naquilo que você está fazendo. Então, muito obrigado, né, você mais essa noite, né, nessa terça-feira tão abençoada, né, dia de Nossa Senhora Aparecida.
Então, que ela possa abençoar vocês, que vocês possam ter uma noite excelente, tá? Um resto de semana que está começando agora, né? Maravilhosa, né? A criança é o símbolo da confiança, com certeza, minha mãe. Né? Então, vamos transformar a nossa vida, transformar o nosso dia, para que esse olhar possa fazer parte do nosso dia. Né? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Né? Aproveitem esse conteúdo, depois eu vou postar a live lá. Se quiserem compartilhar com quem não esteve aqui, com outras pessoas, eu vou botar o conteúdo também. Aproveitem, né, porque a gente pode, dessa forma, como eu falo, essa é a missão, né, essa é a minha missão, ajudar as pessoas a transformar as suas vidas. É isso que eu estou buscando, é isso que eu quero para a minha vida, né, ajudar as pessoas a transformar a sua vida, para que elas possam ter uma vida próspera, né, para que elas possam ter uma vida de prosperidade. Lembrando que prosperidade é equilíbrio, né, você ter equilíbrio em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você quer ser na sua vida. Então, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, né? De novo, às 21 horas, estaremos aqui para encontrar com você. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.